Escute por um momento a voz que vive dentro de você. Não para acreditar em tudo o que ela diz, mas para ouvi-la, para perceber o tom, a linguagem, a forma como ela fala com você quando erra, quando não consegue, quando as coisas não saem como esperava. Essa voz é gentil? Para a maioria das pessoas, a resposta é não. Para muita gente, a voz interior, esse comentário constante, silencioso, íntimo, que corre por baixo de tudo, é mais dura do que qualquer coisa que permitiria ouvir de outra pessoa. Ela registra os fracassos com uma precisão que nenhum amigo suportaria. Volta aos erros muito depois de eles já terem passado. Revira esses erros por dentro. Extrai deles toda a possível prova de que significam algo condenatório sobre quem você é. Compara. Diminui. Prevê o fracasso antes mesmo de você começar. Pega exatamente aquilo que você mais teme que seja verdade sobre si e sussurra isso nos seus momentos mais vulneráveis. À noite, no meio de uma semana difícil, quando você está cansado, quando tudo parece teste, e você convive com essa voz há tanto tempo que ela parece sua. Como se fosse simplesmente o jeito natural da sua mente funcionar. Como se essa dureza fosse normal. Como se fosse até necessária. Como se fosse o preço da consciência. O custo de levar a vida a sério. O único jeito de não sair do caminho. Mas essa voz não nasceu com você. Não originalmente. Ela foi sendo formada ao longo dos anos, a partir de fontes externas, de críticas que você absorveu antes mesmo de ter idade para questioná-las, de comparações feitas antes que entendesse que comparar não é o mesmo que dizer a verdade, de mensagens recebidas em momentos de vulnerabilidade que se fixaram tão fundo que começaram a parecer pensamentos seus. Você pegou a crueldade de alguém e a transformou em linguagem interna. E desde então vem apontando essa dureza contra si mesmo com uma constância que teria despedaçado você por completo se viesse sempre de fora. Mas também existe outra verdade. Você não é essa voz. Você é quem percebe essa voz. Quem anota. Quem, neste exato momento, lê estas palavras e reconhece algo que há muito tempo vem machucando você por dentro. Essa consciência, esse perceber, não é a voz. Esse é você. O você real. Abaixo da voz. Observando-a. Sabendo em algum lugar muito profundo que não era assim que deveria falar consigo mesmo. Você nunca foi feito para ser o seu pior inimigo. Foi feito para estar do seu próprio lado. Não de forma cega. Não sem honestidade. Não sem responsabilidade. Mas da forma mais profunda. Da forma em que a voz dentro da sua cabeça quer o seu bem. Da forma em que ela consegue dizer a verdade sem crueldade. Da forma em que ela pode chamar você à responsabilidade, sem destruir a sua dignidade. Você merece uma voz mais gentil. E tem o poder de começar a construí-la. Não de um dia para o outro. Não perfeitamente. Mas um momento de cada vez. Uma escolha de cada vez de perceber o pensamento duro e perguntar: isso é realmente verdade? De substituir crueldade por algo mais honesto, mais limpo, mais justo. Porque a verdade é que muitos de nós confundimos ataque pessoal com crescimento pessoal.
Achamos que se pararmos de ser duros conosco, vamos ficar relaxados demais. Que se deixarmos de nos criticar, perderemos a disciplina. Que se pararmos de nos empurrar com vergonha, deixaremos de crescer. Mas olhe para isso com sinceridade. O que essa dureza realmente tem produzido em você? Ela trouxe paz? Fez você se sentir seguro dentro da própria vida? Fez você se sentir inteiro? Ou apenas manteve você em estado constante de tensão interna? Sempre se avaliando, sempre se preparando, sempre sentindo que amor, descanso e valor precisam ser conquistados mais uma vez. Muita gente vive assim durante anos. Conquista coisas enquanto está esgotada. Sorri enquanto se ataca por dentro. Segue funcionando, produzindo, cumprindo, mas por baixo de tudo isso, vive numa guerra silenciosa com a própria mente. E como continua avançando, continua sobrevivendo, continua fazendo o que precisa ser feito, conclui que o método deve estar funcionando. Mas sobreviver não é a mesma coisa que ter paz. Produtividade não é a mesma coisa que autoconfiança. Conquista não é a mesma coisa que cura. A gentileza com você nunca é fraqueza. Ela não significa abandonar a ambição. Não significa desistir dos seus padrões. Não significa parar de se importar com a pessoa que está se tornando. É outra coisa. Algo que, na verdade, sustenta tudo isso melhor do que a dureza jamais conseguiu sustentar. A gentileza é outro tipo de combustível. É sustentável. Constrói algo que permanece. Cria as condições para que o crescimento real aconteça. Gentileza é força com calor. É a decisão de não transformar a sua dor em arma contra você. É se recusar a fazer do seu pior dia a definição última de quem você é. É a capacidade de permanecer estável e humano consigo, até quando está decepcionado. E é justamente isso que cria resiliência. A gentileza torna possível continuar. Ela diz: você ainda pode recomeçar. Você ainda pode aprender isso devagar. Você ainda pode ser humano enquanto muda. Volte a ficar do seu próprio lado. Esse sempre foi o lugar onde você deveria estar. E se isso ainda parece distante, comece pequeno. Perceba a voz dura. Faça uma pausa antes de acreditar nela. Pergunte se ela está ajudando ou apenas ferindo. Troque uma frase cruel por uma mais justa. Ofereça a si mesmo a mesma paciência que ofereceria a alguém que ama profundamente. Isso não é pouca coisa. É assim que a mudança começa. Um pensamento mais gentil, um padrão interrompido, um momento em que você escolhe não ficar contra si mesmo, e depois outro, e mais outro. Até que a sua mente se pareça menos como um campo de batalha, e mais como um lugar onde você pode voltar. Porque era isso que você precisava o tempo todo. Não mais punição, não mais humilhação, não mais provas de que está falhando. Você precisava de alguém que estivesse com você. Deixe que esse alguém comece a ser você. A gentileza com você nunca é fraqueza. É a base sobre a qual todo o bem pode ser construído. E está disponível. Sempre. Começando agora. Se esta mensagem encontrou você no momento certo, deixe seu like, para que ela possa alcançar mais corações. E se fizer sentido, compartilhe com alguém que talvez também precise ouvir isso hoje. Se quiser, me conta aqui nos comentários. Em que momento da sua vida você sente que precisa começar a se tratar com mais gentileza?